Boa madrugada! Você já sabe, seja qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta conversa aqui pela história da música cristã no Brasil, hoje vamos conversar novamente com o homem da Bom Pastor, o filho do Luiz de Carvalho, fundador da Bom Pastor. Tem muita história para ser retratada, então sejam todos bem-vindos, porque eu tenho certeza que vamos ouvir muitas coisas hoje, principalmente nas questões de história. Mas vamos começar então. Elias, meu querido, muito obrigado por aceitar mais uma vez esse convite. É muito bom poder conversar contigo essa manhã. Robson, o privilégio é meu, é uma honra e participar de um assunto tão importante, tão fundamental para a divulgação e pregação do Evangelho. Aceite o meu cordial abraço e eu estou sempre à disposição. Vamos, chama no talento e vamos embora. Vamos embora, vamos conversar. São histórias aí da nossa música. Nós já tivemos, não é a primeira, eu até estava explicando um pouco de antes de você entrar. Eu fiz lá atrás, o perfil ainda era menor. E o Instagram, ele às vezes dá alguns bugs, né? Ele dá alguns probleminhas. Não consegui salvar aquela primeira. Então a gente vai dar umas pinceladas em alguns assuntos. E eu quero começar literalmente pelo início ali da tua relação com a música. Como é que foi a se perceber, ou quando que você teve noção de que o seu pai era uma figura icônica para a música cristã no Brasil? Como é que foi essa tua relação com a música dentro de casa, no começo? Olha, música era o prato do dia, o café da manhã, o almoço, o jantar, né? Ele sempre se envolveu em música, aliás, a música, ele nasceu em Bauru e estava na cidade de Tupã para fazer uma apresentação com o grupo que ele tinha de serenatas, enfim, esse tipo de música que tinha naquela ocasião. E eu vi a pregação do Evangelho numa praça pública e ali ele já estava muito angustiado, procurando alguma coisa que ele não tinha. De uma certa forma, ele já tinha uma fama no interior de São Paulo, não havia nenhuma gravação, mas ele se apresentava em boates, cabarés, enfim. Era a vida dele, o que ele gostava. Ele sempre amou muito, muito mesmo a música. E aí teve essa experiência, eu acho que foi o pastor Farina, mas eu também não tenho certeza. E ele, da praça pública, acabou indo para a igreja, se converteu, e aí largou realmente a música. Largou a música, porque não havia essa coisa da música dentro da igreja, né? A música na igreja era a congregação que cantava, eventualmente o coral, um quarteto, um solo de alguém voluntário na igreja, né? E ele continuou cantando, mas muito modesto. Ele começou a aprender a profissão de mecânico, foi ser mecânico de automóvel, depois mudou para São Paulo, trabalhou na Mesbla. A Mesbla era uma empresa muito grande, uma loja, né? Mas ela tinha a concessão na Avenida do Estado, tem até hoje lá o prédio deles. Eles móveis da Chevrolet, vendiam e faziam manutenção. Meu pai trabalhava de mecânico mesmo lá. E depois, com muita dificuldade, ele conseguiu um emprego sendo zelador na Igreja Batista Paulistana. Importante que, naquela ocasião, o zelador ganhava a casa, ganhava o direito de morar na casa, nos fundos da igreja. Não havia salário, não havia nenhuma compensação. Então, a gente pequenininho ajudava na limpeza da igreja, nós éramos em 3, depois veio o meu quarto irmão, que é o Davi, mas já uns 10 anos depois. E a minha mãe cuidava toda a parte e ele saía para trabalhar, ele era instrutor de motorista, ele cantava em algumas rádios, nesses programas de calouros, e sempre era premiado, e com isso ele voltava com algum dinheiro para casa. Mas, eventualmente, cantava no coro também. E o pastor da nossa igreja era um médico, o doutor Juvenal Ricardo Meyer, já é falecido, e o pastor comprou um jipe, mas não sabia guiar, mas queria fazer as visitas, né, para a igreja. O pastor trabalhava sem salário nenhum, era um trabalho voluntário que ele fazia para a igreja.
Pastor Juvenal era diretor do Instituto Biológico de São Paulo, tinha um belíssimo salário, era uma pessoa com um padrão de vida muito bom. Então, ele pagava para o meu pai ser motorista dele, tá levando para um lado, para o outro. E meu pai continuava ensinando as pessoas a dirigir, tirava carta tal, e ele se sustentava com isso. O pastor Dr. Juvenal também, vendo o talento dele como cantor, pagou para ele, acho que está certo o português aqui, o Conservatório Musical Carlos Gomes. Aí ele fez o conservatório com o pastor voluntariamente pagando o conservatório musical e ajudou muito, né? Porque uma coisa é você ter o dom de cantar, a outra coisa é você poder burilar, né? Trabalhar melhor, lapidar, né? O talento. E aí ele foi crescendo, fez a primeira gravação. Eu lembro que algumas pessoas da igreja ajudaram a financiar o estúdio e essas coisas, né? Então ele começava a vender os discos dentro da igreja. Então, quando o seu pai começou a gravar, você já era nascido, você já estava ali, você tem vivência desse período do início das gravações. Desculpa, amor, um pouco antes, talvez, eu lembro que quando ele gravou o primeiro LP, eu estava com 8 ou 9 anos. Antes tinha uma empresa chamada CAVE, Centro Audiovisual Evangélico, que era eu acho que era da Igreja Metodista. E eles faziam algumas gravações e convidavam o meu pai, e ele era remunerado por estar gravando lá. Eu não lembro se era São Paulo ou se era Campinas. A gente era realmente... Não tinha, a gente trabalhava... Eu lembro quantas vezes ajudei minha mãe a encerar a igreja, limpar as cadeiras, tirar pó e tal. Os 3 irmãos fazendo isso. Não era trabalho escravo ainda, ou exploração infantil, mas era a forma que a gente tinha de ajudar os pais que tinham direito à casa, mas não tinham salário. As pessoas da igreja... Elias, inclusive, é bom até a gente situar, a gente está falando isso o quê? Ainda nos anos 50 ou nos anos 60? Nos anos 50. 57, 58. O primeiro disco, o primeiro LP que ele foi, por isso chama pioneiro, né? Pena que eu não tenho a capa aqui. Mas o Robson tem, ele pode colocar, ajudar aí para colocar. Então, meu pai tocando violão, né? É uma capa branca com um círculo vermelho, tem o meu pai inteiro com violão, e o tiozinho Carvalho, né? Elias, o mais velho, depois a Marta e meu irmão. E nós tínhamos ali... É uma escadinha, cada um ano mais novo, né? Eu acho que eu tinha 8 anos naquela ocasião. E cantamos uma música nesse LP que ele fez e que alavancou financeiramente, porque ele saiu vendendo nas igrejas onde ele se apresentava, havia muita busca. Ramon, antes a gente tinha o disco 78 rotações que quebrava, era um disco que só tinha o lado A e o lado B, uma música de cada lado. Com o LP, ele abriu uma nova perspectiva grande. Muita gente nas igrejas não sabia o que era, achava que o disco quebrava, mas aquele não quebrava, e ele tinha 4 ou 5 músicas de um lado e 4 ou 5 músicas do outro. Ainda era o LP de 10 polegadas. Depois veio o LP maior de 12 polegadas. E aí começou. Então, música sempre esteve presente na vida da gente, né? Esse que não quebrava era o de cera de carnaúba, porque o vinil é que quebrava mais, não é isso? Diz que os mais antigos tinham um tipo que não quebrava. Não, os LPs, os discos 78 rotações quebravam, eles eram de plástico. Eu não sei qual que é o material, tecnicamente, realmente eu não conheço. Mas o LP, então, não quebrava mais. Não sei se ele tem alguma coisa de alumínio que ia dentro, mas ele é inquebrável. Não é inquebrável, se você torcer, não sei o que, ele vai quebrar. Mas ele tem uma resistência muito maior do que os discos, eu acho que era isso mesmo. Os discos 78. E interessante que surgiu uma celeuma, porque muitas igrejas não aceitavam o violão dentro da igreja. O violão era um instrumento meio... não era satânico, mas não era muito bem... Era boêmio.
Não é isso? Era Isso, boêmio, era que a exato. turma Cada tocava. boemia, serenatas, então uma coisa mais voltada para romance, para amor, para sexo, né? Mas dentro das igrejas, gente, isso faz 60, 70 anos, 60, 70 anos, não, não tinha instrumento musical. Nem o piano era aceitado dentro do templo. Eu lembro que na minha igreja, ela tinha um órgão na igreja e o piano ficava no salão da mocidade. O piano não ia para dentro do santuário. Imagina o Incrível, né? violão. Ô, Elias, se eu só pegar aqui a deixa que eu tô vendo que tá aqui, ó, o Wesley e a Marlene, que eram do Milad, né? Que fizeram história aí também, estão aqui acompanhando. E ele tá falando da cera de Carnaúba dos 78 rotações. Então, só para destacar aqui, a turma antiga, aqui, a turma da história, tá aqui com a gente também. Muito legal. Pode continuar aí falando Eu dos não tempos em diria que o antigo, eu piano era diria dos jovens. exatamente da mocidade. Eu não diria antigo, eu diria a turma mais experiente, mais vivida, né? Que só tem a agradecer a Deus o privilégio de ter visto todas essas etapas de progresso que foi acontecendo. Mas o meu pai conheceu, é impressionante, isso me marcou muito. Ele conheceu um músico chamado Rubens Breia. O Rubens Breia tocava num canal de televisão em São Paulo chamado Organizações Vitor Costa. Era o canal 5, não tinha nada a ver com Rede Globo, era um canal bom, forte e tal, tinha TV, tudo tinha e a Organizações Costa, eu falei agora, não esqueci. Bom, o Rubens tocava numa boate chamada Boate Oasis, um jovem maravilhoso, seria assim uma espécie de caçulinha, sujeito músico por excelência, tocando piano, tocando órgão e tocando acordeão. E o meu pai viu a possibilidade de chamar esse moço para acompanhá-lo, para ir às igrejas tocando, porque não dava para levar um órgão, um piano, o piano nem entrava, mas então era uma forma de você levar um instrumento que imitava um órgão, que é o acordeão, e ser mais simpático à liderança da igreja. Esse moço começou a acompanhar meu pai e, graças ao testemunho do meu pai, ele se converteu. O Rubens já é falecido, foi casado com a dona Lídia, que era uma moça lá da igreja da Vila Prudente, era mais leta, né? Naquela a igreja ali tinha um número muito grande de letos. Ele tem filhos. E o Rubens acabou se convertendo, virou diácono na Igreja Batista Paulistana. A vida inteira dele foi na Paulistana e acompanhou muitos anos o meu pai. Quando o Rubens se converteu, ele também não quis mais saber de tocar na televisão e muito menos na boate. E aí ele conseguiu um emprego numa fábrica de automóveis, que era a Willys Overland do Brasil, que fazia o Jeep, a Rural, o Aero Willys, né? E ele falava muito bem inglês, ele foi trabalhar como tradutor técnico de inglês. E de música, ele tocava na igreja, maravilhosamente, e acompanhava meu pai em algumas apresentações. Mas aí as igrejas estavam se modernizando mais, aceitando violão, aceitando piano dentro das igrejas. Algumas já tinham microfone, serviço de som, né? Então, assim, houve um crescimento nesses 60 anos muito grande dentro da igreja. Tanto da abertura que as igrejas tinham, a gente sabe que algumas igrejas mais pentecostais proibiram, inclusive, as pessoas de ouvir rádio ou de ouvir televisão, né? Porque entendiam que aquilo não trazia uma alimentação espiritual para a pessoa e poderia afastar o membro da igreja. Né? Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse tipo de preocupação e as igrejas utilizam rádio e televisão para pregar o evangelho e sabem que é uma grande abertura. Eu até quero deixar um parênteses aqui, Ramon. Deixa eu só terminar uma experiência e em primeiríssima mão. A Rede Globo está fazendo uma série de programas voltados com gente evangélica, voltados. Nós temos sido consultados sobre autorização para usar, não música, mas usar usar a música, a gravação, o fonograma, estava procurando a palavra técnica. Então, não é que eles querem, me autoriza a usar essa música. Não, nós queremos usar o fonograma do Luiz Carvalho, nós queremos usar o fonograma do Armando Filho, nós queremos usar o fonograma. E eu
Isso trabalhos serão feitos para o final do ano e no começo do ano também. E me surpreendeu esse interesse. A gente já teve uma premiação que a Globo fazia, né? Um troféu maravilhoso, o Luiz Carvalho acabou ganhando. No Promessas. filme que tem... Você lembra disso? Troféu Promessas, não era? Troféu Promessa, exatamente. Troféu Promessa. Olha o cacófito aqui. E ali tem um testemunho do Rubens Breia, ele é o piano, foi gravado o testemunhal dele, e eu não sabia, quando foi feita a gravação, ele levou a Bíblia que meu pai tinha dado para ele, e era a Bíblia que ele usou a vida inteira. Olha que interessante, o Rubens tinha uma irmã chamada Ruth. O Rubens já faleceu, eu não tenho mais notícias da Ruth. A Ruth, por causa do Rubens, se converteu e virou membro na Igreja Batista de Vila Mariana. E o meu pai fez a gravadora Boas Novas, e é um passarinho, que é o símbolo escrito Boas Novas. E foi a Ruth, que era professora e uma desenhista, que fez esse logo com um tipo, então ficou logotipo, né, da gravadora Boas Novas. Então, como Deus vai fazendo as coisas, como vai trazendo, né? E o meu pai criou a gravadora apenas para conseguir sustento na vida dele, para os filhos, para a esposa, né? Ele não tinha assim. Então, essa questão. Você está narrando esses primeiros anos do teu pai, porque você praticamente, vamos lá, não, nessa época, claro, já tinha gente gravando, mas não tinha uma gravadora. Como é que era a relação? O teu pai não cantava por gravadora, juntava-se o dinheiro e fazia-se o processo de forma independente, tanto gravação quanto prensagem. É isso? Aí o teu pai é quem começa uma gravadora para facilitar o ministério dele. É isso? Porque não havia essa coisa da igreja remunerar o adorador, o cantor. E quando ele era convidado, a igreja se responsabilizava pelo transporte, alimentação e hospedagem. Às vezes, o pastor dava uma oferta de gratidão. Mas também teve pastor, que eu lembro, que pedia se ele podia ajudar alguma coisa na igreja. Então, aquele era o trabalho dele. Ele fazia com muito amor, com muita dedicação. Ele nunca teve nada contra alguém que entenda que tem um valor e estabelece um preço para ir lá se apresentar. Uma outra visão. Ele não, ele queria ir, e mais do que cantar, ele cantava e pregava. Claro, ele foi muito conhecido como cantor. Mas, Ramon, como pastor, as mensagens dele eram muito simples, preciosas, mensagens diretas. E era normal, porque ele fazia série de conferências nas igrejas. Então, eu ia para a igreja na quarta-feira, começava às vezes quarta, quinta, sexta. No sábado já não cabia mais gente na igreja. Estou falando no interior, em cidades de Minas, da Bahia, de São Paulo. Aí o pastor levava a igreja para o clube da cidade, para o ginásio, né, onde tinha um espaço maior, porque as pessoas já ficavam do lado de fora. E o trabalho foi crescendo nesses anos todos de uma forma geométrica, foi incrível. E é exatamente isso, ele fazia as gravações independentes, mas já com o selo dele, né, que era Boas Novas. A Boas Novas, teve um momento em que ele começou a aceitar, e a Boas Novas começou a ter outros nomes, ou ele foi o nome exclusivo das Boas Novas? Enquanto a Boas Novas existiu, era só Luiz de Carvalho. Como é que era essa relação com o cenário da época? Ele fez uma gravadora para ele. Não era para ser uma gravadora comercial, não havia essa visão. Né? A visão era: eu vou gravar, eu tenho um selo para colocar. Eu lembro que eu ia com ele na Continental, que era quem fazia os discos ali na Avenida do Estado, em São Paulo, ele negociando preço com quem cuidava da produção. Né? E ele fez, mas ele gravou alguns cantores. Por exemplo, ele gravou Harry Bolbeck, que era o diretor da Palavra da Vida, né? Era o Ari Haroldo, né? O Ari tocando, chamava Festival, tocando órgão. O Ari tinha um órgão Hammond maravilhoso. Depois ele gravou, com esse contato com a Palavra da Vida e com o Ari e com o Haroldo,
ele acabou gravando o Edgar Martins também, que era um barítono maravilhoso, dono de uma voz incrível, né? O meu pai fez um disco chamado Acampou Conosco, que tinha o Edgar Martins, tinha alguns grupos musicais do acampamento. Foi mais feito para a Palavra da Vida mesmo, né? Esse foi o primeiro disco, foi dele. O segundo foi Acampou Conosco. O terceiro foi o Festival com Ari Bobeck. O quarto foi com Edgar Martins. Aí depois o quinto, que é o 10.005, eu mandei até para você essa semana. Foi inspiração com a Igreja Batista de Vila Mariana, pastor Rubens Lopes fazendo uma pregação e o coral da Vila Mariana cantando com ele. E aí depois ele foi fazendo gravações com ele. A Marta, que é a minha irmã, a filha dele, a segunda filha, tem uma voz maravilhosa, é uma voz bem grave. Ela acabou também gravando um com ele, chamado Duas Gerações do Ideal. Aliás, é ele e a Marta cantando em dueto. Canta um uma música, canta outro. Depois, ele já estava fazendo músicas usando orquestração. E mesmo em 2 canais, ele conseguiu fazer playback. Então, o disco Sublime Promessa, que é o 10.008, e o Deus Cuidará de Ti, o 10.010, eram com orquestra, e uma boa orquestra do maestro Elcio Álvares. Ele pegou esses playbacks e tinha um músico que ele gostava muito, que é o Poli, que tocava a guitarra havaiana. Poli foi famosíssimo, acompanhava a Ray Conniff, a Rita Lee quando vinha ao Brasil, um músico profissional fantástico. No final da vida ele se converteu e ele foi ser um membro da Igreja Adventista. Então meu pai pegou esses playbacks e o Poli fez alguns solos de guitarra, então tem um disco chamado Louvor, que é a utilização dos playbacks que ele usou para cantar, hinos tradicionais, e o Poli faz a guitarra havaiana. Mas é aí que eu entro mais na vida da Boas Novas e do meu pai. Meu pai, como cantor e pregador, é só elogios, mas como administrador, ele realmente não tinha tempo e não tinha muita habilidade. E aí eu fiz um acordo com ele, falei, pai, eu vou começar a sair, viajar e vou vender os seus discos nas livrarias evangélicas. Aí já tinha a Casa Publicadora Batista, que antecedeu a Juerp, Casa Publicadora Batista, ela tinha 20 lojas no Brasil Nossa, todo. antes da Juerp, isso. Depois virou Juerp, que é a Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira. A CPAD, Casa Publicadora dos Assembleias de Deus, também já tinha algumas livrarias. Esses pontos de venda eram para ajudar na distribuição da revista para a escola dominical, tanto da CPAD quanto da Casa Publicadora Batista. E já tinha no Brasil a Casa da Bíblia, que é uma associação suíça que veio, fez em São Paulo, fez uma livraria também em Bauru, depois ela fez uma terceira, eu acho que em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Depois ela parou. Não havia, era um trabalho quase que voluntário. Ô, Elias, isso ainda estamos falando de anos 60 ou isso já começa nos anos 70? Isso já começa nos anos 70. Aí que eu vou Tá, entrando. porque até aí, então, o que nós temos no cenário? Até para montando o cenário aí para a turma que não vivenciou esse período, basicamente as livrarias elas eram vinculadas às questões denominacionais. Então você tinha as livrarias Batista, você tinha ali a questão da Assembleia de Deus. Eu não lembro se você tinha algum movimento já presbiteriano de livraria, de junta. Eu acho que ainda não. A imprensa metodista já tinha Isso. duas ou três livrarias também. Uma, inclusive, onde tem o templo, a sede ali na Avenida da Liberdade, que é uma catedral grande da igreja metodista. Isso. Aquela livraria eu conheço. Uma loja onde... Era mais para atender a própria igreja, né? Vendia bíblias, vendiam salmos e hinos, cantor cristão, que era o inário oficial. Mas quem tinha mais era os batistas, com a Casa Publicadora Batista, com 20 lojas. E a sede da Casa Publicadora Batista, sempre o trabalho batista, a sede foi mais no Rio de Janeiro. Eu lembro que a Casa Publicadora Batista, a convenção tinha um prédio com
10 andares, 9 andares, na Praça das Bandeiras, número 24. Lembrei. Ali ficava os escritórios da convenção e o depósito e tal, e o controle, a contabilidade, o departamento de compras da Casa Publicadora Batista. E o responsável era o Paulo Rangel. E o Paulo Rangel era dono da Favoritos Evangélicos, que promovia o Feliciano Amaral. Feliciano Amaral, esse sim, ficou quase que a vida toda só com o meu sonho. Eu cheguei a falar com o Feliciano Amaral, mas não consegui muito sucesso. Ele viajava, meu pai também, mas era fazer um disco dos dois juntos, Feliciano Amaral e Luiz de Carvalho. Essa era uma dúvida que eu tinha. Não, não teve, né? Eles não fizeram um dueto gravando assim, um disco disso. Teve com Edgar Martins, mas não teve com Feliciano, então. Não teve, mas numa das últimas convenções, quando o Luiz ainda estava vivo e o Feliciano também, em Brasília, eles se apresentaram juntos. Muita gente tem essa gravação, eu também devo ter. Luiz Carvalho e Feliciano Amaral cantando junto, mas foi assim indescritível, porque estilos diferentes. O Feliciano Amaral era um passarinho cantando, uma voz pequenininha, mas com uma sensibilidade, com uma penetração, com uma unção enorme. Luiz Carvalho, com aqueles graves que ele tinha, com toda aquela extensão de voz. Então, juntou assim, nossa, foi... Eu estava fora do Brasil nessa ocasião, mas a minha esposa, a Rosa e os meus filhos estavam lá. Nós tínhamos um stand na convenção. Eles falaram que foi emocionante essa apresentação do Luiz Carvalho e do Feliciano Amaral juntos. Infelizmente, não chegamos aqui. Eu imagino. A gente está falando dessas questões da importância denominacional, e eu queria até que você falasse, se eu não me engano, é no início dos anos 70, eu não tenho certeza. Porque você está comentando aí da vida do teu pai, que era cantor e pregador. Então, os anos 60, os anos 70, eles são marcados pelo início das grandes cruzadas evangelísticas. Você tem o Billy Graham, né, puxando isso nos Estados Unidos, ele vem para o Brasil, e inclusive existe um trabalho com o Billy Graham, que é a questão da cruzada, que vai ficar na América Latina inteira, e tem um álbum, tem um disco disso, e o teu pai, inclusive, grava Minha Pátria para Cristo, que é, até hoje, o grande hino dos batistas com relação a missões, né? E isso saiu um disco, eu não sei se ele saiu pelos batistas, se é um disco do teu pai, se é um disco da organização do Billy Graham, mas esse disco ele é muito emblemático, porque, se eu não me engano, ele tem uma projeção internacional, ele pega a América do Sul inteira, não é isso? Exato. O meu pai e o Billy Graham, assim, com todas as dificuldades de língua, né, havia uma admiração. O Billy Graham gostava muito da voz dele. Duas ocasiões que o Billy Graham esteve no Brasil, o Luiz Carvalho foi o último cantor a se apresentar, e depois o Billy Graham começava a pregar. Isso parece que era uma orientação da equipe do Billy Graham. Quando o Billy Graham esteve... meu Deus! Ele fez um grande trabalho na Suécia, na Suíça. Eu não lembro que país, tinham mais de 10 mil convidados. Meu pai também foi convidado, com todas as despesas pagas, para se apresentar, para cantar. E meu pai ficou doente nesse congresso. E terminou o congresso e ele ficou até hospitalizado, e depois ele voltou para o Brasil. Mas havia essa empatia, né? E realmente o meu pai canta Minha Pátria para Cristo, que foi o grande marco de um hino de caráter missionário, né, dos batistas no Brasil. Então, aí eu saía com os discos da Boas Novas para vender, né, em todas as... tinha uma Kombi, enchia a Kombi de discos, ia até Recife e fazendo as vendas, né? Aí foi um lado, assim, eu pude ajudar mais o meu pai financeiramente, eu pegava toda a produção dele, ele fazia os discos que eu estava fazendo, e ele fazia as vendas onde ele se apresentava, e eu pegava o restante e vendia
nas livrarias, né? Então foi um trabalho e chegou um ponto Ainda como Boas Novas. como Boas Novas. E eu montei uma distribuidora chamada Boas Novas. Boas Novas, representações musicais, não sei o quê. Aí nós já tínhamos a gravadora Califórnia, Som da Palavra, a Copacabana tinha feito 2 LPs maravilhosos, os mais belos hinos do cantor cristão, orquestrados com o Valdemiro Lenk, depois hinos celestiais. O cenário, assim, foi abrindo muito, havia uma procura muito grande dos produtos evangélicos pela população evangélica em geral, independente de denominação. E num determinado ponto, meu pai falou, filho, eu lembro que nós morávamos em São Bernardo do Campo, e ele fazendo a barba, né? E era uma casa com 3 dormitórios, um banheiro só e tal, e ele fazendo a barba. Filho, está dando muita confusão esse negócio de você ter uma firma com o mesmo nome da minha firma, isso não está certo. Eu falei, pai, não tem, você produz os discos e eu vendo, né? É quase uma complementação. Não, mas você precisa, coloca um outro nome. Eu falei, pai, eu não sei que nome colocar. E ele fazendo a barba, e ele tinha uma barba bem cerrada, né? Ele falou assim, por que você não coloca Bom Pastor? Aí eu falei, pô, legal. Então, aí você muda a tua razão social, eu continuo com a gravadora Boas Novas, e você, porque eu já estava também pegando discos da Louvores do Coração, da Califórnia, da Som da Palavra, do Favoritos Evangélicos, e porque se eu levava um da Boas Novas, o pessoal queria também as outras coisas, então por que não levar os outros, né? E eu fazia muitos negócios com o Paulo Rangel, que era o diretor-geral da Casa Publicadora Batista, e ele tinha Favoritos Evangélicos. Então, ele não comprava para a Casa Publicadora Batista. Eu trocava, pegava 1000 LPs, Favoritos Evangélicos. Ele pegava 1000 LPs, Boas Novas, né? E aí ele colocava os discos da Boas Novas nas lojas, mas na loja que ele não colocava, eu colocava direto também, às vezes eu era mais rápido do que ele. E aí, com a Bom Pastor, aí eu falei, e o meu pai era meio engessado com esse negócio. Ó, filho, eu fiz a Boas Novas para eu fazer os discos, para cantar, para um bom sustento para mim, porque eu não tenho como ter sustento. E eu já via, viajando, distribuindo os discos, outros talentos que haviam no Brasil todo. Então, por isso a gente acabou gravando Denise, gravando Armando Filho, Eduardo Silvana, grupos musicais, corais. Então, quando ele me pediu para que eu mudasse o nome, eu falei, pai, esse pessoal que você não está gravando, eu vou começar. Não, filho, fica à vontade. Mas eu já conhecia tudo, porque eu ia com ele sempre para o estúdio, então conhecia músicos, conhecia estúdio. E o primeiro disco que eu fiz, Ramon, foi com a Igreja Batista da Penha, de São Paulo, com um conjunto chamado IGREP, que quer dizer Igreja da Penha. Igreja da Penha de São Paulo, né? Era um quarteto duplo, ou seja, eram 8 jovens, mas cantavam muito bem. Não é um estilo muito comercial, mesmo quarteto, coral, né? Mas é muito bonito, muito bonito. E aí eu fiz o primeiro disco, o segundo depois eu fiz com Finéias, Mestre Mar se Revolta com harpa, eu fiz 2 discos com ele, e aí eu fui gravando, eu no canto. Aí como Bom Pastor. Aí como Bom Pastor, e ainda distribuindo Boas Novas e distribuindo outras gravadoras. Então vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo historicamente. Você começa um serviço de distribuição literalmente na estrada. Um serviço, aí a gente tem que voltar de novo no tempo, entender que era um mundo completamente diferente. O Brasil, com o seu tamanho continental, então era tudo muito nichado e ilhado. Você não tinha esse trabalho assim de unificação de um mercado no Brasil. É isso? Não existia isso. Não existia. Olha, eu lembro que o meu pai uma vez foi ligar para Porto Alegre, nós morávamos em São Bernardo, ele foi na Companhia Telefônica da Borda do Campo. Falou, olha, eu quero fazer uma ligação para Porto Alegre. Era um trabalho de evangelização numa igreja. Isso era 10 horas da manhã. E a moça falou assim, olha, o senhor volta às 4 horas da tarde,
que às 4 horas da tarde nós vamos conseguir fazer a sua ligação. Acho que tinha uma sequência para fazer. Nós voltamos às 4 horas da tarde, tinha uma fichinha, aí a moça, porque ele chamava, o nome do pai é Luiz Agapito de Carvalho. Ele só trabalhava Luiz de Carvalho. Mas Luiz Agapito, não sei o quê. Aí meu pai vai numa cabine, pequenininha, né? Fecha a porta e fica no telefone falando com Porto Alegre. Depois de ter... E não era nem de casa. Em casa nós já tínhamos um telefone, que era uma coisa rara. Então, olha que Brasil... Não era só o Brasil. Acho que uma boa parte do mundo tinha muito problema de comunicação. Mas acho que no Brasil ficou mais lento porque haviam estatais, né? Telerge, Telesp e tal, e isso não andava. Eram cabides de empregos, até que se terceirizou e aí a parte do telefone. Eu lembro que eu comprei um telefone, era um plano de expansão, paguei em 24 meses, esperei mais 2 anos depois para conseguir receber o telefone. O telefone era uma coisa tão preciosa que você declarava no imposto de renda como um bem, como um veículo que você tem. O tamanho e a importância isso era algo... tinha, né? Era investimento. Tinham pessoas que investiam em linhas telefônicas. Elas Exato. pagavam Então, assim. Era o mesmo processo para comprar uma casa. Para você fazer uma ligação para uma loja para perguntar se queria comprar alguma coisa, isso era muito difícil. Então, eu enchia a Kombi de discos e saía daqui até Recife fazendo. Começava por São José dos Campos, Taubaté, Aparecida, Volta Redonda, Barra Mansa, Rio de Janeiro, ia subindo pela BR-116, até chegar em Recife, que era uma CPAD, e também tinha uma casa publicadora Batista. Aí eu voltava com a Kombi vazia, né? Então, e quando você chegava, tinha uma livraria muito grande, o Governador Valadares, Teófilo Otoni, quando era a BR-116. Você chegava e entregava, falou, estou com os produtos aqui na porta, você não quer pegar? Mas tinha um limite, eu não conseguia levar, a Kombi carregava até 1.000 quilos, mas a gente levava uns 1.200, 1.300, né? A bichinha ia com os pneuzinhos arriados. Mas logo ia esvaziando, ia vendendo, né? E as pessoas compravam porque era muito mais fácil, não tinha que pagar frete. Só disco, né? Só LP. Só disco. Só o LP, o long play. Aí depois entrou fita cassete. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Quando eu fiquei noivo da Rose, eu lembro que eu parava, ia até Recife vendendo, mas era respirando pó e cuspindo tijolo, né? Porque eram estradas de terra, algumas estradas asfaltadas, mas com buraco. Era uma coisa muito primitiva ainda. Mas o Brasil, graças a Deus, teve um crescimento muito grande e houve melhoras, apesar de que poderiam ser bem maiores, mas a gente não pode negar que houveram melhores, condição social melhor, escolas, enfim, mais oportunidades de trabalho. E hoje não é fácil vocês fazer o que a gente quer um trabalho cigano, né? Quase de... esse pessoal cigano mesmo, né? Que vai de casa em casa vendendo, de loja em loja vendendo. Né? Então, uma coisa que começou primeiro, para ajudar o meu pai no trabalho dele e me ajudava financeiramente também. Claro, eu tinha o meu ganho naquilo, mas o meu pai ele não teria a menor possibilidade de fazer. Então, ele ficava limitado sempre a ele cantar e ele fazer as vendas dentro das igrejas. E eu fazia as vendas somente para as livrarias, comprando o estoque dele. Ele acabou gravando, por exemplo, com o José Tostes, né? Ele fez Tostes, LP 10.026. Ele fez duetos, fez com Edgar Martins. Depois ele fez com o Quarteto Prelude também, uma música que ficou famosa, Domingueiro, Nunca Queira Ser, no domingo ele é Santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é não. Ele sempre teve muita alternância, mas sempre focado nele. Até que chegou um ponto que ele falou, olha, filho, eu vou parar, e ele vendeu a gravadora Boas Novas para uma outra gravadora que foi a Califórnia. E aí nós fizemos um contrato e ele passou a ser exclusivo da Bom Pastor, onde tudo começou com ele. Beleza, mas aí
porque era uma época que você tinha algo, aliás, até hoje isso é importante, mas estamos falando aí de uma época em que era o grande ganha-pão do cantor era a vendagem dos produtos, dos discos, porque você tinha basicamente um cenário de igrejas, né? Era esse o circuito, as igrejas não pagavam, não era assim um show propriamente dito. Então você tinha uma questão muito importante das matrizes. Aquele que pagava, que financiava o disco, era o dono da matriz. No caso dos discos do teu pai, da Boas Novas, esses discos eram dele, e aí quando ele vende a gravadora, ele vende com as matrizes, ou as matrizes vão para Bom Pastor? Do trabalho dele. Não, não. As matrizes eram deles e o que era comercializado seria a continuidade da produção. O senhor Marvia, que na ocasião era o dono da gravadora Califórnia, comprou o nome Boas Novas. Ele comprou os produtos que a Boas Novas tinha, que eram os LPs. Esses LPs foram para a gravadora Califórnia e passaram a sair com o selo Califórnia. Então, de repente, você vê... A Boas Novas tinha 30 matrizes. Não era muita coisa, não. Ele fazia... Era um trabalho... E financeiramente, ele não estava tendo resultado. Quando ele vendeu, eu lembro que entrou um carro, acho que era uma perua Variant, que veio no negócio, mas uma parte em dinheiro. E que foi muito bom para ele. Meu pai nunca foi apegado assim a bens. O propósito dele era cantar e pregar o evangelho. Isso ele fez até o último dia da vida dele. Ele já estava com 90 anos, em cadeira de roda, e as pessoas vinham quase que diariamente. Ele tinha uma igreja como convidado para ir cantar, para se apresentar. E ele ia com toda a dificuldade, com o andador, com a cadeira de roda. Tinha que ser um carro grande que a igreja providenciava. Essa era a vida dele. E foi, assim, eu acho que foi sempre uma sintonia muito boa, porque ele deu, vamos supor, ele fez a gravadora como fonte de sustento para ele. Eu ajudei colocando os produtos da Boas Novas no mercado secular, nas livrarias e lojas também que vendiam discos. Então, isso era um resultado financeiro que o ajudava bastante. Mas não foi isso. Depois que eu criei a Bom Pastor, é que eu acabei focando muito assim no lado da dinâmica, como que as coisas foram acontecendo. Mas a minha preocupação, eu ouvia muita música importada e eu falava, caramba, a gente precisava fazer música melhor, com mais qualidade. Não é que as pessoas... vamos fazer de qualquer jeito. É que não dava financeiramente para você fazer. A hora que você vai pegar uma Existia uma orquestra... limitação técnica, né? Não, e financeira também, porque uma coisa é você pagar uma base que é bateria, contrabaixo, teclado, uma guitarra. Outra coisa é você pagar violinos, metais, um arranjo, uma coisa com um grupo. O arranjo é mais simples, quando vai fazer com uma orquestra, escrever cópias para aquilo tudo, você tem que ter copista, o copista cobra para fazer, e trazer esse pessoal todo. E você não tem retorno nas vendas, você não consegue, é difícil para você recuperar. Mas a gente fala, caramba, precisava capa, né? Capa era uma coisa que me incomodava muito. E aí eu encontrei uma pessoa muito especial que trabalhava com o pastor Luiz Escliró, que era o Marcos Resch. Ele ficou comigo 10 anos trabalhando. E primeiro você fazia a capa, faz essa capa. Depois eu falei, caramba, vem para cá, vamos fazer capa, fazer cassete, fazer a papelaria da empresa, a papelaria de cantor, cartazes, né? E o Marcos era um tremendo profissional. Porque eu entendi o seguinte, uma pessoa evangélica que queria dar um disco para um vizinho, para um chefe de trabalho, para um professor, para um colega de escola, tal, ele sabia que o disco secular era muito mais bem produzido, com muito mais qualidade, e quando a pessoa recebia um disco evangélico que era feito naquela ocasião,
Eu nem digo que o disco tinha acompanhamento, ele tinha perseguição. Eu cheguei a gravar disco assim. Ia para o estúdio, o cantor cantava, os músicos estavam lá, era o cara do baixo, da bateria, da guitarra, do contrabaixo, e às vezes um sax, uma flauta para fazer um detalhe. E o cara do teclado falava, olha, canta aí. Aí cantava, aí eles já iam mais ou menos pegando, tal, cantava inteiro, cantava mais uma vez, já acompanhava. Na terceira vez, acho que é mais ou menos isso, vamos gravar? E gravava. E ficava bom, mas não era uma coisa, você podia fazer muito melhor. Não tinha back, para chamar o back. Tinha um estúdio, que era o do Rude, Master Som. O Rude tinha uma qualidade, ele conseguia uma qualidade em 2 canais, e era o que se gravava naquela ocasião, uma fita de 1/4 de polegada e 2 canais. Ele já tinha o volume de cada um dos instrumentos, quer dizer, quando terminava já estava mixado, porque ele tinha tanto domínio, eram aqueles músicos sempre com poucas variações. Então, eu cheguei a gravar alguns cantores lá. O custo era muito atraente, porque você começava uma gravação às 3 horas da tarde e em 2, 3 dias você já tinha aquela gravação terminada. Enquanto eles estavam ensaiando a próxima música, o Rudy, que era o técnico, o dono de estúdio, ele fazia a edição. O que que era? Terminou a música, vum, som ambiente, aí pá, corta, pega um splice, que era um durex, pega o líder, que era como uma serpentina, que você emendava a faixa 1, depois a faixa 2, depois a faixa 3, né? Tinha lá o tanto de espaço que você ia deixar. Quando você terminava de gravar as 10 ou 12 músicas, ele pegava o tape e te entregava. Está aqui o teu LP, você já podia levar para a fábrica para estar pensando, né? Não tinha mixagem, não havia essa... Ele mixava durante a gravação, ele já ia fazendo a coisa pronta. Quando entrou 4 canais, 8 canais, 16 canais, então você tinha muito mais qualidade, mas era muito mais elaborado. A hora que você vai mixar uma bateria que está em 4 canais, em 6 canais, você fica vindo ali o chimbal, o prato, o bumbo, e vai tec, tec, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Põe mais eco, não tira eco, coloca mais grave. Engravida isso daí. Não, coloca mais agudo. Bom, ficou pronto isso daqui. Aí, quer dizer, só a bateria você levava 4 horas para estar equalizando, para depois soltar a coisa. Aí você tem o back, aí você tem as cordas, você tem os metais, né? Você tem as madeiras, tem percussão. Aí quando você tem tudo, bom, agora vamos fazer o cantor, que era a última coisa que entrava, você levantava tudo, aí pega a voz do cantor. Aí vai colocando mais eco, vai vendo qual que é o volume. E você tem que estar atento para nunca... Então, você está falando, imagina, você está falando aí da preocupação técnica, porque a gente está falando de um período realmente, voltamos bastante. O seu pai vai para Bom Pastor, a Bom Pastor, mas tem um momento em que você inicia a livraria. Inclusive, a primeira livraria da Bom Pastor é aquela da São João. Onde é que foi a primeira e como é que você tem a ideia de começar a ter o ponto fixo em São Paulo? Eu não posso dizer que foi uma boa... Não, posso dizer assim, foi uma boa ideia, foi um bom projeto. Eu acho que eu me perdi depois fazendo outras filiais para atender o pessoal. E aí você tem que ter uma estrutura, mesmo que seja, foi feito para vender produtos da Bom Pastor, da Boas Novas, a parte de música. Mas você não pode deixar de ter bíblias, você não pode deixar de ter inários. Aí você precisa ter livros. Então virou uma grande livraria, um ponto de referência na Avenida São João, número 239, em frente ao prédio dos Correios. Nossa, a gente fazia ali, incrível, Ramon, todas as segundas-feiras, antes de começar, a gente fazia um culto com os funcionários às 7 horas da manhã. 7, 7h15, e eu fazia um café da manhã com pão, com mortadela, com queijo, não sei o quê, tal, café com leite, pessoal. Era uma forma de pedir para os funcionários para virem. Eu não podia obrigar, porque havia era tudo contrato CLT, né? Você é obrigado a vir assistir o culto aqui. Não.
a livraria abria às 8 horas, a gente fazia das 7h15, mais ou menos, até às 8. Sempre tinha um funcionário que tinha alguma experiência para pregar, tinha, às vezes, pastores que eram convidados, que eram amigos da gente, que vinham, que ali nós já tínhamos uns 30, 40 funcionários, não só da loja, como também do escritório, do depósito. A Bom Pastor já tinha um crescimento. Pessoal de arte. E nós cantávamos, nós adorávamos a Deus, mas alguns clientes começaram a vir. Outras pessoas. E alguém até sugeriu que a gente criasse a Igreja Bom Pastor. Falei, não, gente, aqui é um culto para os funcionários, para a gente ter, não há esse propósito, né, de crescer e tal. Mas assim, nós chegamos a ter 150, 200 pessoas participando. Às segundas-feiras, o pessoal que trabalhava na cidade, que era evangélico, que conhecia, porque a gente tinha uma placa dentro da livraria, passavam a frequentar e eram abençoados. Alguns até queriam contribuir financeiramente para o trabalho. Olha, não se preocupe, dá para a sua igreja, isso aqui é para a gente ter sempre a presença aqui. Esse é o nosso objetivo, evangelizar, distribuir, propagar a palavra de Deus. E esse foi o propósito da gente. Mas essa livraria, ela era muito rentável, ela era muito boa. Mas quando nós chegamos a comprar a casa da... Você lembra o ano que você começou com essa nossa compra? 72, 74, foi. Nossa. Porque a livraria começou no prédio ao lado, no primeiro andar, para atender atacadistas, pessoas que vinham, que queriam comprar. Quando uma loja saiu e não era térreo, era subloja, mas tinha uns 250 metros, tal, e ali só era o produto para vender. O estoque a gente ficava no prédio do lado. Então, ela ficou muito grande, muito importante. Aí, editoras faziam lançamento, a editora Betânia fazia lançamento, a Mundo Cristão, a Sociedade Bíblica chegou a fazer lançamentos de produtos de Bíblias ali com a gente. Tamanha a importância dela como ponto de vendas, como referência. Então, havia essa organização gostosa, boa, havia esse link. Eu acho que o erro, eu deveria ter... Aí nós abrimos na Liberdade, depois abrimos uma outra numa outra parte do Vale do Anhangabaú, e isso acabou atrapalhando um pouco, porque o nosso foco era os discos e fazer com qualidade, e nós estávamos conseguindo fazer isso com excelência mesmo. Pegando essa questão histórica, a gente falou das livrarias, porque assim, essa livraria da São João, ela de fato, ela tem uma importância histórica, né? Depois, mais para frente, a gente vai ter uma mudança lá na Conde, e a Conde ela vai ganhando, né, um status. No final dos anos 90, a Conde de Sarzedas é um negócio absurdo. Foi muita livraria para lá. Mas até então, a Bom Pastor ela era aquela livraria fundamental. As coisas chegavam por lá. Para você chegar nesse ponto da livraria, a gravadora já era uma realidade. Eu lembro muito dos vinis com aquele logo antigo da Bom Pastor, aquela coisa toda. Qual seria ali, além do seu pai, qual foi o título que você olhou e que deu um reconhecimento nacional à gravadora, não à distribuidora? Porque você cria uma rota, você cria um sistema de distribuição e você está vendendo ali os produtos. Mas com o selo da Bom Pastor, além do Luiz de Carvalho, que já era um nome consolidado, qual é o trabalho assim que você faz e, opa, isso aqui virou, isso aqui estourou? Qual teria sido o primeiro grande sucesso nacional da Bom Pastor? Uma pergunta muito interessante. Quando a gente faz o contrato com o Luiz de Carvalho, eu lembro que foi o meu disco número 7, o 507, chamava A Graça de Jesus. E eu cresci ouvindo ele cantar A Graça de Jesus, que foi um corinho que o Brasil inteiro cantou, e depois aquele hino, só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou, ele mudou o meu, não vês que sou feliz, servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova sou. Aí eu gravei A Graça de Jesus, Poder de Deus, e gravei as músicas que eu achava que eram legais, ele veio e gravou. Até aí ele não dava muito palpite nas coisas, ele ia, fazia o que a gente tinha combinado,
Mas continuei fazendo alguns outros discos com ele e vendendo muito bem, mas não tinha nada assim que estourasse. Um pouco antes, o meu pai vai para Recife, faz um trabalho de evangelização lá, não sei se foi com a Igreja da Capunga, e ele conheceu a Denise. A Denise ganhou um prêmio, um programa de rádio, não sei o quê. Uma menininha com 11 anos de idade, pequenininha, miudinha, não sei o quê, mas com uma voz impressionante, a unção, como ela comunicava. E ele, pô, filho, pô, tem uma menina lá em Recife. E, assim, muita gente o procurava para gravar. E ele falava, fala com meu filho. Mas ele nunca dizia que não ia gravar. Ele voltava com 4, 5 fitas cassetes. Filho, olha, esse cara aqui quer gravar, não sei o quê. Eu falei, pai, mas não dá, eu não consigo produzir. Todo mundo quer gravar, todo mundo quer gravar. Não dá para fazer. Mas o da menina, da Denise, ele insistiu muito comigo. Eu peguei, ouvi, e era uma gravaçãozinha no cassete, assim, bem doméstica mesmo, né? Mas você sentia a beleza da voz dela. Aí eu falei para eles virem para São Paulo, não sei o quê. Aí eles falaram, olha, nós não temos dinheiro, você tem que pagar a passagem para a gente ir para São Paulo. Aí eu paguei e ela veio com a mãe, a Denise, com a dona Daisy, né? E aí nós fizemos o primeiro disco dela, que foi o Confiando Vencerei. Um pouquinho antes eu tinha gravado com o Luiz de Carvalho, O Rei Está Voltando. Eu tive nos Estados Unidos, tive com o Bill Gaither e com a Glória Gaither, e ele tinha feito as músicas Tocou-me, e O Rei Está Voltando, e já era um sucesso grande nos Estados Unidos. Pedi as autorizações para ele, não sei o quê, e gravei com o Luiz de Carvalho, com o maestro Zezinho. O Rei Está Voltando e Tocou-me. E mais 10 músicas ali. Foi, até então, o disco que eu mais vendi foi O Rei Está Voltando. E a capa foi feita por um adventista, eu não consigo lembrar o nome dele agora, mas era um cara que tinha um... Ele fez para a gente Jonas, Daniel, Sansão, que eram discos infantis, e ele fazia... tinha um talento enorme. Tem a revista Bem TV da Igreja Adventista, e ele que fazia as capas e as ilustrações. Acho que era Kleber o nome. Eber era o nome dele, Eber. E aí eu falei para o Eber, eu vou gravar um disco, O Rei Está Voltando. Bom, falar isso na igreja, na cabeça do adventista, é Jesus voltando com os anjos, não sei o quê. Eu queria alguma coisa realmente assim. Ele fez, agora eu nem sei onde está mais, mas ele fez um trabalho grande. A gente até pensou em fazer um pôster para vender. Mas, assim, tem tudo, muita coisa do Apocalipse está lá naquela capa do LP. Então, a música sensacional, ninguém conhecia, ou já tinha ouvido em inglês, mas a gente trouxe. Eu estava em Nashville, né? Eu estava começando a fazer os primeiros contratos com a Word, e aí fui visitar o estúdio do Bill Gaither, né? E ele tinha o estúdio dele, o B, de 8 canais, e o A era de 16. E eu lembro que eu estava até com uma pessoa que me ajudava traduzindo, eu sempre fui ruim de inglês, e falei com ele que eu queria conhecer o estúdio de 16 canais. Ele falou, yes, wonderful, very good. E aí nós fomos, e a esposa dele estava colocando a voz num playback. Ele entra e então tem a mesa de som com o técnico de costas para a porta que ele abriu, e aí tem o vidrão e tem a Glória lá embaixo, a Glória mesmo, porque ela é uma cantora muito famosa nos Estados Unidos, fazendo com um fone de ouvido, né? E tinha um produtor, junto com o engenheiro de som. Ele abriu a porta, entrou, o cara olhou, viu que estava entrando um estranho junto com o Bill, pá, meteu a mão no stop e parou, né? Aí a Glória parou, olhou, e ele falou lá, um amigo meu do Brasil, tal, veio para conhecer. Aí ele falou, tá vendo aqui a mesa, aqui a máquina do 16 canais, já pegava a fita de 2 polegadas, né? E ele falou, bom, o resto é igual ao meu, vamos embora. Ele ficou sem graça de ver a reação. Acho que era alguma gravação que eles estavam com alguma dificuldade e tal, e a hora que nós entramos foi a pior hora possível, mas acabou ficando o registro. E eu acabei negociando com ele depois comprar, que ele achava absurdo, mas eles tinham um preço muito, comprar
alguns playbacks orquestrados de hinos conhecidos e trazia para o Brasil, e eu acabei fazendo isso. Então, algumas das músicas... Eu lembro que o grupo Vozes de Cristal, a gente gravou com playbacks americanos, que era usado por um outro grupo. E o cara falou, que legal, vou vender para você, chama Tape Unfinished, né? Unfinished é não terminado, não concluído, não tem a voz, tem só a orquestração, seria o playback mesmo, né? Aí conversamos e tal, e eu acabei indo embora e voltei com essas autorizações. Luiz Carvalho gravou e foi um grande estouro. Em seguida, nós gravamos a Denise. E ela cantando, se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus. Ramon, não te detenhas, Cristo transforma as trevas em plena luz, feliz serás, do Armando Filho. Coincidentemente, o Billy Graham está no Rio de Janeiro fazendo o último trabalho que ele fez no Brasil, ou um dos últimos trabalhos, no Maracanã. E meu pai vai cantar também. Bom, ele me trouxe a menina de lá. Falei, pai, ela vai cantar lá com o Billy Graham. Ô, filho, ela não é conhecida. Falei, você leva, pega pela mão, puxa. Mas começou o Billy Graham ia pregar às 3 horas da tarde, às 4 horas da tarde, e vinham cantores desde a 1 hora da tarde cantando, se apresentando, né, fazendo o pessoal que está entrando e tal, e o Luiz Carvalho seria o último cantor. E ele conseguiu, eu também com alguns amigos, com o pastor Fanini, que é muito querido, nossa, pastor da igreja, primeira igreja batista em Niterói, antes do meu pai, já tinha entrado a televisão mundial, porque até então era só para entreter o pessoal que estava chegando. Então a Denise canta, e a gravata também, mundial, Brasil, Estados Unidos, Europa, não sei o quê. Termina a Denise cantando Feliz Serás, entra o Luiz Carvalho e depois entra o Billy Graham. Claro, você tinha ali umas 130, 140 mil pessoas no Maracanã, porque não tinha essa coisa de segurança, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e vai enchendo. Foi realmente uma apresentação do disco dela, que chama Confiando Vencerei, que foi fantástico. Ela entrou na transmissão mundial. Ela cantou quando entrava a televisão mundial. Então, ela cantou na transmissão. Cantou na transmissão. Ela foi gravada. Certo. Não era ao vivo, né? Quando chegava perto do Billy Graham, aí que eles iam... Não dava para fazer desde a 1 hora da tarde aquela programação enorme para quem está em outro país, em outros estados. Então, os que estão indo para o finalmente eram que eles tinham mais um carinho especial e eram os convidados do Billy Graham. Esse foi o disco 530. Então, O Rei Está Voltando é o 29 e o 30 é a Denise. E aí eu comecei junto com... Porque você fez essa pergunta e tem uma coisa que me marcou muito. Nós bolamos Alírio Misael Flora Agostinho, que é pastor hoje, ele é o presidente de uma denominação, ele mora em São Caetano, já eu lembro o nome da igreja. Também os anos passam, não dá para cantar as músicas, lembrar de tudo. E aí nós fizemos o Alvo Mais Que a Neve, que foi assim um grande marco no disco, na orquestração, no back. Foi gravado em 16 canais, que era a última... tripé capa dupla. Então, não é capa simples que você tocava, e nós lançamos uma série especial. Era um disco que era um valor mais caro, mas também a gente entregava coisas em casa, registrados, tal. Foi realmente um marco. E foi assim, o que a gente planejou, atingimos acima da nossa mais modesta expectativa. Foi realmente... Então, nós já vimos com alguns discos muito bons, que era o Rei Está Voltando, o Confiando Vencerei, que era o primeiro disco da Denise, e marcou a Denise, depois tudo que ela fazia superava as vendas, né? E aí, a Denise marcava muito no Norte e Nordeste. E aí a gente rolou cantar ela fazendo junto com o Luiz Carvalho.
E eles se encaram tanto que às vezes me falam, filho, traz a Denise, eu queria cantar essa música com ela canta muito bem, ela me ajuda, não sei o quê. E depois eu fiz um disco com o Nelson Ned, e o Nelson Ned pediu para fazer o Fervente Oração, Nelson Ned e Luiz Carvalho, e foi Nelson Ned com uma voz bem aguda, Luiz Carvalho com uma voz bem grave, nunca se encontraram no estúdio, gravaram num dia ou outro, noutra semana depois. Aí o Luiz Carvalho gravou inteiro em Fervente Oração, o Nelson Ned gravou inteiro em Fervente Oração, e a gente foi escolhendo pedaços para fazer, e ficou uma obra-prima, ficou muito legal mesmo. Então, quando a Denise, se minha memória não estiver equivocada, Denise, estamos falando ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, é isso? Ou é mais para dentro dos anos 80? Deu uma recuperação. Eu não ouvi. A época que a Denise começa a gravar com o Luiz de Carvalho é o quê? É começo dos anos 80? Sim, começo dos anos 80, 84, 85. E aí vem a irmã do Armando, a Eunice, para gravar também. Olha como é interessante, né, essa coisa. A Eunice começa a gravar e ela se casou com um pastor. Ela chegou a fazer uns 3 LPs, eu acho, com a Bomba, 3 ou 4. E começou a ver, elas são amigas mesmo, né? E começou a ver meio uma competição, Denise, Eunice, né? Mas a Eunice se casa com um pastor e o marido entende que não era bom ela viajar, que ele queria ela mais em casa, ajudando ele nas tarefas de casa e da igreja. E o fato dela não viajar mais acaba sendo um problema para a gente. As igrejas queriam que estivesse presente, e a gravadora também queria que ela estivesse viajando, se apresentando em emissoras de rádio, televisão, igrejas, né? Então a gente esfria com a Eunice, fica mais claro o resultado, e a Denise, aí ela explode realmente, né? Mas aí nós tivemos outros estilos, Eduardo Silvano, o Armando Filho também vem, ele faz 2 ou 3 discos e não acontece até que ele faz um álbum onde, deixa eu agora ter, Está dando uma travada aqui. Você tem valores que o Santos se move. É o final feliz desse disco. Espera aí que tá travando um pouco, Elias. Eu estou sem imagem, eu estou só com áudio, mas está embolando. Você está me ouvindo? Aí o Armando começa a... Espera aí, tá travando bem. Como é que tá a bateria aí? Acho que você tem que conectar o carregador aí. Uau, eu estou com 57, mas estou com o carregador aqui. Espera aí, porque está meio instável. Eu não sei se é a internet. Espera aí. E agora Você está aí? Você está me vendo bem? A imagem está boa? A imagem está. Assim, eu não vejo você bem focado. Eu um pouquinho só desfocado, mas vejo você bem, um rapaz simpático, uma barba grisalha, bonita. A barba está bem grisalha, viu, Elias? Está branca mesmo. É porque é alguma instabilidade. A internet é complicado. Vamos ver se estabiliza. Nessa ocasião, a Bom Pastor já tinha alcançado um status de produto com qualidade, com capa bonita, com capa especial. Eu lembro que eu fiz um disco com a Denise, fizemos o nome dela em alto relevo. Quer dizer, você fazia uma impressão, era um clichê grande, né? Denise em branco sobre um fundo branco, só quando você pegava o disco que você via que tinha esse detalhe, né? Aí a gente já estava... Mas nós tínhamos um departamento de arte. O Alírio Misael fez um departamento de música, um tremendo maestro, um tremendo músico, e uma pessoa muito crente. Então,
era uma coisa muito gostosa. E nós já estávamos com alguns contratos fechados nos Estados Unidos com a Word, com a Maranatha, depois fechamos com a Integrity, fechamos com a EMI. A EMI, o selo evangélico dela, nós chegamos a soltar um vídeo em 2 episódios da vida do Elvis Presley, a vida evangélica do Elvis Presley. Sensacional. Muitas igrejas chegaram a chamar o pessoal para ver o filme na igreja, num sábado, sobre a vida do Elvis, a conversão dele. Porque o tempo todo ele assim, ele tinha uma voz mais aguda, e a gente vê que, por exemplo, com os Imperials, eles, normalmente, em várias apresentações dele, em shows maravilhosos, ele está com quartetos evangélicos ajudando ele, e ele canta aí nos evangélicos. Ele foi muito ousado. Ele usava preto naquela ocasião, negro, né, para fazer dueto com ele, para estar cantando com ele, quando havia uma coisa racista muito grande nos Estados Unidos. E ele foi demonstrado por isso, e ele não. Colocava o pessoal de cor para estar trabalhando com ele, cantores, músicos, né? Elias, a gente pode... Eu acho que não é exagero entender que nos anos 80, você contou toda a narrativa, a grande gravadora da música cristã, nos anos 80, sobretudo, porque nos anos 90 você tem a MK Aparece, você tem a própria Gospel em São Paulo, a coisa começa a ficar mais diversificada. Mas eu creio que nos anos 80 a Bom Pastor é, sem dúvida, a grande gravadora que a gente tem na música cristã no Brasil, não é isso? Assim, não é o propósito da gente, é a maior gravadora ou é a melhor gravadora. A gente tinha de qualidade. Em termos de variação de produtos, de visão de mercado, por exemplo, a Bom Pastor lançou o primeiro playback. Não havia playback. Né? E nós fazíamos o playback em fita cassete, a gente vendia. Mas quando entrou o CD, são inúmeros os CDs que a gente colocava. E por que não vendeu o playback? Por que incluiu o playback como bônus? Primeiro porque quando você tem um CD, você tinha mais espaço. No LP ou na fita cassete, você era mais limitado. No CD você tinha, às vezes até cabiam 10 músicas e 10 playbacks cabiam. Se eram músicas de 4, 5 minutos, talvez colocasse 8. E ia lá atrás escrito. Você está comprando e tem um bônus com os playbacks. Então, a música 11, 12, 13, 14, 15, 16 são os playbacks. E com isso, qual que era o objetivo da Bom Pastor? Você quer cantar um hino, mas é um hino novo do Bill Gates, é um hino do Imperials, é um hino do Michael W. Smith. E você vai falar para a tua organista, para o pessoal da guitarra, o pessoal não conhece a música ainda. E mesmo que conhecer, vai tocar com alguma dificuldade. Ora, se as igrejas já estão mais equipadas, com a parte sonora, com caixas de som, com mesas de som, com microfones, você coloca o playback, você vai ter a gravação original para você estar cantando aquela música de alguém que você gostou e que você sentiu. Puxa, eu vou cantar com o acompanhamento original da gravação. Mas isso não existe nem nos karaokê, porque existe uma coisa chamada direito conexo, que os músicos poderiam... Então, as gravadoras seculares ficaram preocupadas de colocar a gravação. Você tem a questão de direitos com o ECAD, de execução, isso é o ECAD que faz os pagamentos. Eu nunca tive problema. Mas, por exemplo, você tem... você vai num karaokê cantar a música, vai cantar do Roberto Carlos. É um teclado que está lá fazendo a música do Roberto Carlos. Não é a orquestração original. Mas se eu for cantar Denise, Eduardo Silvana, Cristina Mel, você vai cantar no playback original. Então, a gente tem essa quitação com os músicos. Quando a gente fazia a gravação, nós poderíamos usar. Agora, qual que era a vantagem para o Bom Pastor? O pastor Ramon está cantando na igreja dele um hino que a Bom Pastor lançou com a orquestração original. Certamente, um ou outro membro, puxa, eu queria também ter esse produto. Então, vai na livraria. E isso era uma coisa que divulgava, propagava e alavancava vendas também. Outras gravadoras entendiam que era melhor vender. Eu não discordo. A nossa proposta era uma outra e a gente se sentia plenamente alcançado com o resultado.
pensando aqui, literalmente, não é um negócio assim com a pesquisa e tal, mas você, talvez até pela tua experiência, como alguém que literalmente rodou o Brasil pelas regiões principais ali, fazendo as rotas, eu acho que nenhuma outra gravadora teve uma variedade ou apostou tanto na questão regional, né? A Bom Pastor, você tinha os nomes para cada região e literalmente o Brasil inteiro. Então, houve um período ali que vocês tinham uma infinidade de nomes que às vezes não eram reconhecidos no famoso eixo Rio-São Paulo, mas que tinham público nas suas regiões. Você apostou muito nessa estratégia, não Eu foi? só não consegui gravar o Mateusiense. Mas, Olha. mas Porque ele tinha o sistema dele, né? não, mas o que você. A visão é perfeita. O Mateus explodiu aonde? O sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Isso. Rio Grande do Sul. Porque ele cantava. Se eu ouvisse o Mateusense cantando, eu diria, bom, como eu penso como paulista, e nesse eixo que você tem Rio, São Paulo, Minas, não vai acontecer nada. Mas o pessoal dessa região dá um valor tremendo. Tanto é que a gente tinha aquele Teixeirinha, né? Que foi muito aquela música que ele cantou sobre pegar fogo, a mãe morrer queimada, tal. Mas são os cantores regionais realmente. Quando nós começamos a trabalhar As com a irmãs Denise, com a Armando, Falavinha, né? sim, os irmãos Falavinha, exato. Então tem essa coisa regional, mas eu acabava focando porque até hoje você tem um número, em questão de proporção, você tem um número muito grande de evangélicos no Norte e Nordeste. Eu acho que o estado que tem mais evangélicos, a proporcionalidade, é o Rio de Janeiro. É incrível como há um número muito grande, a proporção, né, proporcional pela população. Claro, São Paulo são 30 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Mas se você pegar o Rio de Janeiro, pela população, o consumo de vento, o Rio realmente é referência. Eu estava falando com Luizinho, e ele, quando lança no Rio, acontece. Realmente o Rio acaba sendo uma referência. Mas esses talentos. Nós gravamos a Jomara, que era de Manaus, e é o estilo dela, mas ela vendia muito no Norte e um pouco no Nordeste. Quando nós pegamos a Denise e juntamos com o Luiz Carvalho, aí a Denise explodiu realmente no Sul. Já era uma benção, já era um talento, mas não era conhecida. Quando o pessoal de música começa a tocar, porque vem o Luiz Carvalho e vai a Denise, aí ela explode, então, no Brasil inteiro. Foi essa visão. Mas agora me veio aqui uma pergunta, porque dentro vou entendendo aí as estratégias, né? E como é que a Bom Pastor foi se transformando de fato numa mega gravadora, assim, para o meio evangélico, inclusive, e com vendagem batendo número com qualquer estrutura secular. Mas tem uma área que a Bom Pastor não entrou, ou se entrou, eu diria que não marcou no sentido de ficar assim na mente. Eu quero saber por quê, que é a questão das rádios. Você tem gravadoras que foram surgindo depois, e essas gravadoras ou elas eram atreladas devidamente a uma denominação, e dependendo da denominação, a um sistema de rádio, né? Então a gente tem a MK com uma rádio no Rio de Janeiro, a Gospel tinha rádio em São Paulo, a Line Records, sistema Rede Aleluia Universal, enfim. E eu não lembro de uma rádio, não lembro se vocês chegaram a ter uma rádio, não ficou essa marca, e mesmo assim você já tinha todo um sistema formatado. Eu lembro muito do programa do Carlos Polinário, que basicamente era ali com a Bom Pastor, né? Eram os músicos da Bom Pastor. Por que a questão da rádio não foi um braço? Você nunca viu, não entrava na tua estratégia, você tentou, e era um nicho muito pesado para entrar, difícil. Qual foi a tua questão com as rádios? Ramon, muito inteligente, muito legal a tua pergunta. Faltaria aí até a Rádio Marumbi, o Matheus
se conhecer amanhã, tinha a Marumbi em Curitiba e em Santa Catarina. Né? Como é que o Matheus? O Matheus alugava a Rádio Marumbi e depois, quando ele foi deputado, e ele conseguiu 5 anos no mandato do Sarney, aí ele veio com o João, filho do Matheus. O Matheus sempre foi um grande parceiro, a família toda Jensen é muito querida, né? Então, aí você ganha algumas concessões como deputado. A MK, o Harold era um deputado federal, nunca perdeu uma eleição, deputado estadual, deputado federal. Então, se tem uma rádio, tem que ter muita bala, realmente. Eu fui muito amigo do Francisco Silva, do Silva Júnior, irmão, e o Francisco Silva no Rio de Janeiro. Ele foi o cara que comprou a Rádio Copacabana, no Rio de Janeiro, e acabou vendendo a rádio. Foi a primeira rádio que o Edir Macedo comprou, que a Igreja Universal comprou, foi a Copacabana. Depois, o Francisco Silva montou a Rádio Melodia, que virou Rede Melodia, e quando o Garotinho foi candidato a presidente da República, eles fizeram no Brasil inteiro. O Francisco era amigo, assim, de eu ficar hospedado na casa dele, a gente tinha um relacionamento super legal. Mas isso está muito ligado, então você vai ver, tirando as igrejas, porque a igreja tem um poder, por exemplo, a Lagoinha, né? Ela tem um canal de televisão que eu sei que é deficitário para ela lá. O pastor Valadão é um amigo muito querido, a Ana Paula, mas a igreja acaba fazendo um aporte de dinheiro também. A Renascer, eu não sei nem se ela continua com rádio, mas ela tem a televisão e o Estevão urra ali para conseguir manter, mas tem que ter uma igreja que acaba dando um suporte para você estar. Independente, aí você tem a coisa da política. Apesar da gente não ter... Eu gostaria muito de ter 1, 2, 3 emissoras em rádio, mas nós usávamos as rádios com um programa. Nós tínhamos uma programação na Marumbi, na Copacabana, na Melodia, na Rádio Clube de Recife. Nós tínhamos... O Yelão Nascimento é um locutor, e ele é da Igreja Batista, era um profissional, e ele, a partir de formas de bom de comunicações, não deixa de falar máximo, né? Então, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Isso está nos nossos discos e em todos os programas que a gente fazia. Então, nós chegamos a ter uma rede de 15, 20 programas em locais do Brasil. E trabalhávamos fazendo um copatrocínio, ajudando pastores e pessoas, comunicadores que tinham programas, mandando material, às vezes ajudando financeiramente também, para que a pessoa tivesse um compromisso de estar tocando. Mas realmente a rádio a gente não conseguiu bala para ter uma rádio sobre... Mesmo agora, que a comunicação acho que fica mais fácil através da internet, né? Não é mais a nossa paixão. Mas, por um outro lado, veja, não sei se você faria essa pergunta, por que a Bom Pastor entrou no segmento da literatura, dos livros, e ficou realmente uma referência também em livros? Veja que a gente fez o primeiro, nós fizemos alguns livros, o primeiro livro nosso que lançamos foi com o Michael W. Smith, mas o terceiro ou quarto foi com o Benny Hinn, o livro Bom Dia, Espírito Santo, que foi assim, Fenômeno e também literário. nós fizemos uma parceria com a Avon, que depois as outras editoras foram fazer também. Só do Bom Dia Espírito Santo, a Avon vendeu 1 milhão de cópias de Bom Dia Espírito Santo. Não tem nenhum livro, até alguns anos atrás, depois da pandemia, realmente eu não sei, estou falando alguma coisa sem ter conhecimento. Mas, com certeza, a Bom Pastor ficou dentro da Avon, primeiro com música, e depois a Avon, acho que por questão, como música tinha tributos para ser pago, ela preferiu parar, porque não havia algum problema lá, e ficou só com os livros. Durante uns 5 anos, ninguém evangélico entrou na Avon, a não ser a Bom Pastor. Aí depois entrou o Mundo Cristão, eu não sei se a sociedade... assim, trabalhar com eles é um trabalho que você tem que ter um departamento só
dedicado o peso da caixa, o tamanho do livro, tudo é consignado, você tem que fazer um esforço financeiro muito grande, acreditando que eles vão vender. E são pedidos gigantescos. Então, se não vender, e nós tivemos alguns problemas com alguns produtos que não venderam, e encalharam mesmo. Fomos lá, negociamos com ele mais 2, 3 campanhas. Olha, só para te dar um exemplo, uma campanha na Avon dura 22 dias. Apenas 22 dias. Então, vou te dar um número. Pastor Enéas Tonini, um homem de Deus, uma pessoa maravilhosa, um escritor, e ele escrevia à mão, manualmente. Dava para a secretária da igreja dactilografar. Então, é um negócio incrível. Bom, nós colocamos os livros do pastor Enéas, hoje não, mas até antes da pandemia, vendia uma média de 4 a 5 mil livros por ano, e nós temos uns 6 ou 7 títulos dele, que não é nenhum grande best-seller. Mas se você entender que você vende todos os anos 4 mil, 5 mil, é um número bastante expressivo. Né? Você vendeu por um ano 4 mil livros de um autor. Ele tem 6 ou 7, então você está vendendo quase 30 mil livros dele por ano. Um dos livros nós pegamos e a Avon aceitou colocar o livro, eu não lembro agora qual que é o nome, em 22 dias, aí eu pagava para o pastor Enéas 10% de livros. Então, vendeu 4 mil, eu levava 400 livros para ele. Era o nosso acordo de editora e escritor. E eu estava contente, ele também estava contente. Até que um negócio deu errado. O que deu errado? A Avon pegou um título e vendeu em 22 dias 28 mil livros. Aí eu fui levar para ele 2.800 livros. É uma casa no bairro das Perdizes. Ele já faleceu com quase 100 anos. Aí ele me liga, irmão Elias, o seu motorista trouxe aqui a edição inteira do meu livro, encheu minha garagem, eu não consigo parar meu carro dentro da garagem. Falei, não, pastor, nós colocamos na Avon e vendeu 28 mil livros, então eu levei essa quantidade para você. No outro dia ele me liga. Nós temos que mudar o nosso contrato. A partir de agora, eu quero receber em dinheiro, porque eu não consigo vender 2.800 livros aqui. Bom, ele lança depois o livro Vai Chover, que era uma capa escura e um guarda-chuva amarelo com reserva de verniz, né, com destaque e tal. E ele falou assim, irmão Elias, leva lá naquela... ai, meu Deus, como é que ele chamou? Avon? Naquela perfumaria, que eles gostam muito dos meus livros. Eles... Pastor Enéas é um número, realmente, uma pessoa, e que foi o homem que começou com a Igreja Batista Nacional, Lagoinha, essas igrejas todas, quando ele foi numa convenção batista e pediu para a igreja dele sair, porque ele acreditava em batismo com o Espírito Santo e em línguas estranhas, e quando ele faz isso, em São várias Paulo, igrejas em São Paulo ele fundou a Igreja Batista do Povo, né? Sim, Que é ali um na referencial. Vila Mariana. E depois tem a Igreja Alagoinha e tem outras muitas. E hoje a Igreja Batista essa independente, ela está quase tão grande quanto a Igreja Batista tradicional. Né? Sim, a Convenção Batista Nacional, as igrejas, são os batistas renovados, né, que a gente chama, com certeza. Inclusive, é interessante porque você tocou, a Lagoinha é uma igreja, o Valadão, o pastor Márcio, é um dos pastores que dá sustentação para o pastor Enéas Tonini, e a Lagoinha já era uma igreja grande nos anos 60, 70. Tá? Não foi por causa da música, não. Já era uma igreja considerável no Brasil. Sempre foi um povo muito numeroso. Mas aí você tem a Obra Santa, a música Obra Santa. Obra Santa nasceu... Foi por isso? Essa informação eu não tinha. Sim. Se você vê a letra... Ninguém detém, é obra santa, nem Satã e o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Então, ela nasceu com a Igreja Batista renovada. Olha, essa informação eu não sabia, eu estou sabendo agora. Pois é. E foi o cara lá de Pernambuco que fez o hino, um dobrado, né? Gravado com baixo tuba, e ficou maravilhoso. Meu pai gravou para ele, e aí ele falou,
nós éramos pequenos ainda. Ele falou, ele acabou vendendo essa matriz, ele nem chegou a fazer para o Silva Júnior. O Silva Júnior fez um acordo com ele e o disco estourou, explodiu no Brasil. Hoje essa matriz pertence a Bom Pastor. Rapaz, essas coisas. Elias, olha, nessa brincadeira a gente está conversando aqui há 1h35. Eu estourei aqui os horários, eu não sei nem como estão os seus aqui, eu fui levando. A gente ainda não entrou. Nossa, tem uma infinidade de assuntos que a gente não tocou ainda. Então, assim, eu preciso encerrar agora, até porque eu estou vendo aqui o meu horário e algumas coisas aqui que já estão entrando em contato comigo, mas, obviamente, a gente tem ainda assunto para manter, muitas outras conversas. A gente não entrou na questão mesmo ali da mudança para o CD. Como é que você começa? Você passou pelo assunto dos internacionais, os internacionais da Bom Pastor têm uma importância enorme em trazer um monte de coisa para o Brasil. Então, já deixo o convite aqui para uma continuidade da conversa. Olha, convite aceito, trato feito, vai ser um prazer. Mas o importante é que você que está ouvindo e que tem curiosidade, quer saber alguns detalhes, faça a sua pergunta para o pastor Ramon e aí a gente vai responder para você com essa dúvida, como é que aconteceu, ou como que foi a explosão da Integrity no mundo todo, né? Com a música de louvor e adoração que marcou época, que mudou muita coisa, foi maravilhoso, né? Ronquenoli, Dom Moy, essa turma toda que veio do Brasil. Essa é uma fase, Elias, eu comento. Aliás, eu até postei um vídeo no domingo, porque assim, a gente vive um momento da música hoje muito diferente de tudo isso que você tratou, né, historicamente falando. A gente vive um outro universo hoje, pensando em tudo, de tecnologia, a mídia, a relevância, tudo. Mas o que aconteceu ali nos anos 90 com a Integrity no mundo e no Brasil, porque o Brasil ele andou, né, graças ao trabalho de distribuição que vocês fizeram, foi uma época em que o Brasil andou muito sintonizado, as coisas chegavam muito próximo. Não era como na internet, porque a internet hoje é na hora, né, é automático, o cantor lançou, é no mundo inteiro na mesma hora, mas nos anos 90 a gente tinha ali até um tempo interessante. E a importância para o cenário musical de hoje, da Integrity, o que foram os anos 90 para isso que a gente vive hoje, né? Então foi um momento histórico. Vou dar só um startzinho. Sim. A música no mundo é Nashville. Tanto a música secular quanto a música evangélica. Nashville, você desce do aeroporto, você sente aquele cheiro de música. Eles falam que é o country, mas não é o country. São todas as músicas, são todos os principais estúdios que tem lá. É uma coisa. Integrity é em Mobile, no Alabama. Não tem nada a ver com Tennessee. E o pessoal de gravadora, da Warner, eles... O que está acontecendo? Como é que alguma coisa de música não saiu de Nashville, né? Saiu de uma igreja que começou a fazer esse trabalho e com gente muito talentosa, muito especial realmente, e explodiu no mundo todo. Então, nem os americanos entendiam, mas foi uma revolução realmente, e a Integrity disparou. E depois também por problemas de administração, ela acabou quebrando, não tendo, não sei qual foi o fim, mas na América Latina toda era uma coisa, no mundo todo, nos Estados Unidos, mas na América foi muito forte, no Brasil foi muito forte. Eu tenho prêmios que a Bom Pastor ganhou, se der eu trago na próxima. El melhor distribuidor do mundo, Bom Pastor, mas do mundo latino, porque eles classificam, como a América Latina toda fala espanhol, só o Brasil fala português, então tem a América do Sul é o Brasil, a América Latina são os outros países. Mas pegando o México, só não contando com os hispanos nos Estados Unidos, então somando México, Colômbia, Peru, Argentina, Equador, Chile e tal, o Brasil conseguia, em português, um resultado melhor
do que a América Latina toda, e aí a gente ganhava prêmios, assim. É impressionante como no Brasil era forte, mais forte do que toda a América Latina, e o México não é América Latina, mas eles consideram o México como latinos, porque falam espanhol. E o resultado de vendas no Brasil era... Outro dado que eu não sabia, mas imaginava, porque eu lembro o impacto que foi nos anos 90 a Integrity na música congregacional, inclusive nos próprios cantores, né? Você tem Asaf, Bené, Ademar, todos eles com uma influência absurda do que acontece na Osana. O Asaf chegou a gravar, né? O Asaf chegou a ser o cantor, a gravar em português, naquela série que eles tinham em todos os países, ele fez o Rio de Vida. Então, importância absurda. Naquela ocasião, nós representávamos como editora as músicas do pastor Asaf. Sempre tivemos um relacionamento muito gostoso com ele. E foi importante a relação que a gente tinha com a Integrity. A Aline Barros também fez coisa dentro da Integrity, mas a proposta dela e do Ronaldo, do pai, né, era mais ela ir para os Estados Unidos, ela está gravando em inglês, coisa da Integrity, mas a do Asaf era ao contrário, era gravar em português o que acontecia como se fosse a Integrity. Durante um tempo, o que foi gravado era a Bom Pastor que acabava fazendo. A Bom Pastor participou bastante do contrato, das negociações, foi muito legal. E eles viam no Asaf realmente um talento, e o Asaf é uma figura espetacular, um adorador, um pastor, um homem ungido mesmo por Deus, graças a Deus. A história mostra, olha aí, tá vendo? A gente não consegue nem terminar a conversa em que a gente Mas fica para a os próxima. assuntos. Fica para a próxima, então um prazer. Inclusive, diferente da outra conversa que a gente teve, né? Eu agora aqui já tenho, então eu termino aqui, o pessoal que está entrando agora, que entrou, ela fica salva aqui. Eu já estou, acredito, hoje é terça, acredito que até quinta-feira ela estará no YouTube, que é um dos objetivos, é subir para o YouTube e deixar essas conversas aí, essas preciosidades. Então, Elias, muito obrigado. A gente vai se falar no privado depois e marcar a próxima data, porque tem muita história aí para contar ainda, tá bom? Obrigadão, meu querido. Vamos estar juntos, sim. Gente, um grande abraço, obrigado pela paciência e a gente continua à disposição. Pastor Ramon, valeu, gente. Beijo no coração. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Até a próxima. Valeu.